Salve, Kazu! No capítulo passado, um imortal encontra uma garota azarada, que todo mundo que toca nela acaba indo de base. E ele quer descobrir como funciona o poder dela, para finalmente ele poder se juntar ao Vascão. E uns caras que caçam pessoas com poderes tentaram capturar eles, mas não foi dessa vez. E o Prota tá lá querendo fazer os testes com ela. Fuko é uma garota azarada com o poder de mandar de base todos que tocam nela. E por conta de seu poder, ela decide quitar da vida. Porém, ela conhece um morto-vivo, que não consegue morrer, e que fica interessado em seu poder. E ela acaba percebendo que ainda não está pronta para morrer, e pensa que talvez possa se divertir ficando ao lado dele. Era isso que ela pensava, mas agora ela já se pergunta como tudo acabou daquela forma. Andy diz que se apenas um beijo causou todo aquele estrago, molhar o biscoito deve causar um estrago ainda maior. Ela acha que ele é o pior, e se continuar daquele jeito, ela acabará tendo sua primeira vez com esse babaca. Por isso ela precisa achar uma forma de distraí-lo. Tudo que o Andy deseja é conseguir morrer. Então ela diz que o segredo é a simpatia. Além dele e de seus pais, ela também beijou seu avô, mas ela não era tão próxima dele. Por isso, na época, ele apenas torceu as pernas e só morreu 3 anos depois. Ou seja, quanto mais ela gosta de alguém, maior é a onda de azar. Então, se ele tentar qualquer coisa agora, ela acabaria odiando ele para sempre, e ele perderia sua chance de morrer. O Andy a leva para o esconderijo. Ele montou vários pelo mundo, e diz que com certeza eles virão atrás deles, de novo, logo logo. A Fuko fala que eles deram uma surra neles, por isso eles devem estar assustados. Mas Andy diz que eles têm suas cartas na manga, e que esses caras são iguais a eles, negadores, pessoas com habilidades estranhas, capazes de negar a realidade. E há 50 anos atrás, eles conseguiram pegar ele. E ele acabou passando 10 anos sofrendo em um laboratório. Ele assusta ela falando o que eles poderiam fazer caso a capturasse. Depois eles saem juntos e o plano é apenas ficar fugindo. Ela fica meio preocupada, dizendo que desse jeito é só questão de tempo para encontrarem eles. Mas Andy fala que promete não deixar ela morrer, enquanto não se apaixonar por ele, e assim produzir a maior onda de azar. Ela agradece por ele a proteger, mas diz que é impossível ela se apaixonar por um esquisitão como ele. De repente aparece uma rachadura no céu. Andy diz que eles chegaram, que é assim que eles se teleportam. Foi igual a 50 anos atrás. A organização chamada Union. O Andy já vai pro chão. Fuko tenta ir até ele, mas ela é puxada até um outro cara. Ela tenta fugir, mas suas pernas não se mexem. O robozão manda o Shaolin acabar com a menina. O plano é capturar o morto-vivo e se livrar da garota azarada. Porém, o Shaolin fala que isso é chato e começa a puxar papo com a Fuko, perguntando do que ela gosta e outras coisas. A Fuko pensa, putz, quem é esse palhaço? O Andy se regenera e tenta atacar o robozão. Porém, do nada, ele apenas cai no chão sem se mexer. A Fuko fica braba, pensando que é o Shaolin que está fazendo isso. Mas ele diz que não foi ele. Com exceção da cabeça, o corpo todo do Andy não responde. A cabecinha. Depois de ser arremessado, seus movimentos voltam. Fuko começa a gritar dizendo que o culpado é o Shaolin, mas Andy diz que ela está mexendo os braços. Então ele não tinha nada a ver com isso. Ele fala que eles são negadores do tipo externo, que de alguma forma restringem movimentos, mas são diferentes um do outro. Ele só não sabe o que exatamente o poder deles nega. Shaolin diz que saber disso não muda nada. Andy vai pra cima, e o robozão dá uma bolacha nele. Porém Andy revida, dizendo que parece que ele pode se mexer depois de ser acertado. Então é só ele revidar. Então os caras começam a se descer na porrada, e a coisa tá ficando boa. O Shaolin diz que o jeito de lutar do Andy é impressionante, considerando que ele ainda sente dor, e que por causa do meteoro de ontem, os níveis de prioridade de captura dele subiram para 8 numa escala de 10. Antes eles eram de nível 5. Fuko pergunta por que eles não estão sendo caçados também. Shaolin diz que a organização de fenômenos não identificados tem uma equipe especial, composta por 10 membros que são negadores. Se você for um desses 10, não será caçado, contanto que complete missões. O robozão diz que todas as vagas já estão ocupadas. Andy salva Fuko e começa a rir, dizendo que entende, e que ao invés de serem caçados, basta eles se juntarem ao grupo de caça. E fala para ela não se preocupar, que enquanto estiver do seu lado, ele não entregará ela para ninguém. Então ela fica vermelha. Ela tira a luva e toca em seu peito, e depois sai correndo. De longe ela começa a gritar que algo grande está vindo. Isso ficou meio estranho. Mas ela diz que não é porque ela está apaixonada, é só porque ela gosta dele por gratidão.
Do nada, um caminhão desgovernado cai da ponte e explode tudo. Mas isso não fez efeito na armadura do robozão, e o Shaolin está nas costas dele, dizendo que essa foi por pouco. O Andy pensa sobre o poder deles. Enquanto o robozão ataca, ele fica imóvel. Talvez seja algo como acerto garantido, algo inevitável. E o outro ele não tem muitas informações. Só que ele restringiu o movimento da menina, sem usar nenhum movimento específico. E simplesmente por alguma razão bizarra. Tinha um monte de dinamite naquele prédio. Depois o robozão diz que isso é uma bagunça, que estaria morto se não fosse pelo traje daquele velho maluco. Ele pega a mão do morto-vivo, achando que o capturou, mas Andy aparece atrás dele, dizendo que uma parte do seu corpo, que ele perde, demora 30 segundos para desaparecer. Então manda o robozão de arrasta, usando a bala de partes. Ele atira suas partes do corpo como projéteis. A habilidade do robozão era parar os músculos e nervos do adversário quando ele ia atacar, mas ele não podia parar o poder de regeneração. Andy fala que agora só tá faltando o Shaolin, mas o Shaolin diz para ele que não precisa, afinal ele já tem sua vaga. Mas Andy fala que já disse antes, que precisa de uma vaga para a garota também. O Shaolin acha tudo isso muito interessante. Eles começam a trocar golpes, e o Shaolin diz que nunca pensou que alguém pudesse tocá-lo tantas vezes. O Andy fala para Fuku jogar a katana para ele, mas quando o Andy vai atacar, por alguma razão ele acaba não fazendo isso. Fuku tenta tocar no Shaolin, mas não consegue. O Shaolin diz que o poder dele funciona na psique, por isso é inútil resistir. Andy dá uma bronca na Fuku, porque agora os dois estão no campo de visão daquele cara. Shaolin quer saber qual dos dois vai se juntar a eles. Andy fala que será a Fuku, e que pode mandá-lo para qualquer laboratório maluco. A Fuku não gosta da ideia dele, mas Andy diz que vai se libertar antes dela morrer. E mesmo que ela se torne uma velha corcunda, ele vai fazê-la se apaixonar por ele. A Fuku grita pedindo para esperar. É pro Shaolin desviar o olhar por um segundo, mas ele diz que não pode fazer isso, porque desativará seu poder. Então ela grita que está prestes a fazer coisas indecentes com aquele idiota. Andy diz que ela ainda não se apaixonou por ele, mas ela manda ele ficar quieto. Por causa daquele corpo, ela nunca pôde experimentar nem um pouco de romance. Ela não sabe se vai se apaixonar ou não por ele, mas se tem alguém que quer lutar por ela, ela não pode abandoná-lo. É que se eles fazerem, talvez ele consiga uma sorte suficiente para morrer, e não precisar sofrer num laboratório. O Shaolin começa a rachar o bico. Ele diz que o relacionamento dela é muito interessante, e pergunta se eles realmente se conheceram ontem. Ele diz que separá-los seria um crime grave, e que se eles conseguirem matarem outro membro, ele falará bem deles para a organização. E diz que daqui a 3 dias, no Lago Baikal, um membro vai aparecer. Eles precisam acabar com ele, e pegar a gravata e o emblema que ele carrega. Mas é claro que haverá outros os caçando até lá. Então eles ainda precisam sobreviver até lá. Depois Andy veste a Fuku, e diz que jamais faria isso com uma garota desesperada. E manda ela nunca mais fazer uma palhaçada daquelas. Agora eles precisam ir até a Rússia. Eles vão dirigir até um país lá e depois vão pegar um barco. E lá na Rússia, Andy vai encontrar alguns velhos amigos.